palavra-chave eu acho que é equilíbrio, né, André? Porque, assim, o mundo mudou, né? Muitas coisas precisam mudar, a gente precisa mudar. Em contrapartida, o outro lado da moeda não é pura e simplesmente rechaçar um comportamento, porque às vezes existe a vontade legítima da mudança, você não sabe como. Uhum. Né? Eu acho que a gente conversou sobre isso. Você tem ali os extremos, né? Posicionamentos extremos, e aí você tem vários movimentos, seja para um lado, seja para o outro, e tem a galera que está no meio do caminho. Né? A gente falou Isso. sobre isso, eu tô querendo aprender, mas várias vezes eu me sinto inibido de colocar alguma posição e dizer assim, gente, eu ainda não sei como é. Mas, Adriano, eu vou problematizar isso aí. Ótimo. Opa. Oba. Aí eu também tenho uma birra com colocar o homem nesse papel de vítima. Do tipo, eu não sei o que fazer, eu sempre fui assim, como é que alguém tem que me ensinar, mulheres me ensinem, minorias me ensinem. Não. A gente tem que ser ativo e ir atrás das coisas. Eu entendo que há dificuldade. Há dificuldade sim, mas enquanto a gente ficar no polo passivo de esperar que as mulheres nos ensinem, que as minorias nos ensinem, a gente continua no trono privilegiado. Não, cara, existe, por exemplo, criação com apego, criação positiva, há 50 anos. Sim. Aí a gente está falando isso cada vez mais forte hoje em dia, né? Voltando até para uma população um pouco mais nova de pais. Já tinha, eu tenho até uma brincadeira com minha mãe, as minhas filhas estudam no Maria Montessori, que é uma escola montessoriana. E minha mãe falava assim, na minha época não tinha isso. Mãe, essa escola tem mais de 50 anos, como não tinha? Como não tinha, né? E, então, assim, talvez não tinha, aquela geração não tinha esse ímpeto de procurar, não era importante para eles, mas assim, eu acho que a gente tem que ir atrás, sabe, Adriano? Assim, não ficar, Mas ficar esse parado. atrás, Entendendo. Eu acho que eu tô entendendo, mas vamos lá. Essa provocação é bacana. Você tá dizendo o seguinte, a gente não pode ficar simplesmente parado, passivo, né, esperando que as coisas caiam no colo. Eu concordo. Né? Mas e quando você realmente sequer sabe onde procurar, porque você não tem as referências? Né? Que o André não falou tem assim... literatura, cara. Básico, não tem literatura sobre isso. Mas não é só isso, Rodrigo. Não, sim, mas assim, o básico mesmo. Você não tem literatura. Vai pegar um livro hoje tem, pra né? falar sobre o universo masculino. Sobre livro de autoajuda masculina. Falando de mim. A gente já consegue encontrar alguns bem, bem bacanas. Tem muito ainda americano, inglês, em linguagem inglesa. Mas tem muitos... É porque assim, eu tenho uma visão que a masculinidade ou as masculinidades estão mudando muito por causa das paternidades que estão mudando. Isso gerou um embate na sociedade. Eu quero ser um pai, mas eu quero ser um pai diferente. Né? Isso começou lá na década de 90, quando os psicólogos falavam que chegavam os homens frágeis, os homens fracos. Eles falavam assim, os homens fracos. Que realmente os homens... Eu não sabia qual era o papel. Tinha aquela paternidade tradicional e estava surgindo alguma outra coisa que eles não sabiam. Ali realmente não tinha nada. Ali era deserto. Mas hoje a gente já tem, sabe, assim... A gente já tem atores como o James Hollis, que é um junguiano, que ele, inclusive, ele tem um livro excelente que fala sobre a sombra de Saturno. A cura da ferida masculina. É muito bacana esse livro, que ele fala explicitamente sobre vários dilemas que nós homens temos, se não é de paternidade, é sobre masculino. E aí, agora a gente tem que estar aberto a ler. A gente tem que estar aberto a pegar uma Bell Hooks desse que vai jogar na nossa cara e dar 3 tapas na nossa cara e a gente ficar, pô, beleza. A gente está disposto a isso? Mas